Aleluia! Santo e tremendo é o nosso Deus, que habita em luz inacessível, mas que também habita no coração do contrito e do quebrantado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Shalom, shalom. Estamos aqui para mais um desafio. Estamos aqui para declarar que Jesus é o Senhor, que o Brasil pertence ao Senhor Jesus e que o muro da nossa nação está sendo erguido e é o nosso Deus que está erguendo os muros da nossa nação. Porque está escrito na palavra de Deus que se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então nós sabemos, amados, que o nosso Deus Yahvé é o guarda de Israel. Ele não dormita nem dorme. Ele está conosco como poderoso guerreiro e ele vela em cumprir as suas promessas. E ele vai cumprir cabalmente as suas promessas para com a nação brasileira. Porque foi na cruz que Jesus redimiu a nossa nação. Amém? Ele já amou o Brasil, ele já justificou o Brasil, ele já comprou o Brasil com seu próprio sangue para o seu Pai Yahvé. E temos a plena certeza de fé que os propósitos que Deus estabeleceu desde a eternidade para com esta nação se cumprirá. O que Deus deseja é que haja uma igreja ousada, uma igreja que confia nele, uma igreja que concorde com ele, uma igreja que segura as pontas do altar para ver a glória dele nesta nação. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, ver a glória de Deus na nação. Precisamos contemplar a majestade do nosso Deus na nação brasileira. E hoje, queridos, eu quero abençoá-los com o decreto 2001. Que maravilha! Pastora Jaqueline, um grande abraço. Deus te abençoe, amiga do meu coração. Que bênção! Irmã Irani, Antônia Pavão, Kátia, Lene Dias, pastora Glaucilene, que bênção! Eli Costa, Valdemir, Gelene, pastora lá em Recife, Deus abençoe a Lenice. Ai, que coisa linda! Valnize, paz querida, Deus abençoe a todos, louvado seja o nome do Senhor. Essas 54 pessoas que já estão conosco, Deus abençoe. Então receba agora no seu coração o decreto 2001. Decreto bendito, está no trono do nosso Pai, está diante do nosso Pai. E o nosso Pai vai cumprir esta palavra na vida da igreja, na sua vida, na sua família, na sua cidade, no seu estado, no Brasil. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela jamais passará. Céus e terra passarão,
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Zenipe Zoferrato, grande abraço. Pastora Rita, grande abraço. Aleluia! Escuta esta palavra do Senhor. O decreto 2001 é a grande comissão registrada em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 20. Olha que palavra bendita. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o Brasil e pregai o evangelho a todo brasileiro. Ide por todas as cidades do Nordeste e pregai o evangelho a todo nordestino. Ide por todas as cidades do norte do país e pregai o evangelho a todo nortista. Ide nas tribos indígenas do Amazonas. Ide a toda tribo, a toda etnia indígena no nosso país e pregai o evangelho a todos aqueles que fazem parte da etnia indígena. Então nós precisamos, amados, ter essa visão grande. A grande comissão é para todos os povos, é para todas as etnias, para todas as culturas, para todas as línguas, para todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e eles serão curados. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Estes sinais é para nós, irmãos. É para você, meu amado irmão. Se você crê em Jesus Cristo, porque cura está na redenção, libertação está na redenção. Os dons do Espírito Santo está na redenção. Tudo que Jesus conquistou na cruz, através do seu sacrifício, é para você, é para mim. E a igreja que ele levantou no Brasil é uma igreja poderosa nele. É uma igreja que deve andar nos seus passos. É uma igreja que deve manifestar o seu caráter e manifestar a sua missão. O caráter fala das virtudes, fala das verdadeiras marcas de um cristão. O caráter fala do sal. O caráter fala daquilo que somos em Jesus, daquilo que assimilamos dele. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso modelo, ele é o nosso tudo, ele é o nosso exemplo. Aleluia. Olha, ele é o nosso exemplo, é Jesus o nosso modelo. Ele declarou: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Ele deseja
que a sua igreja, que nós, os seus filhos, sejamos semelhantes a Ele. Porque quando Deus Yahvé formou o homem, Ele formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas com o pecado, o homem perdeu essa semelhança no seu espírito. O homem passou a ser pecador. O homem passou a andar segundo os ditames deste mundo. O homem passou a obedecer a um senhor mau e perverso chamado Satanás. O homem começou a produzir frutos do pecado. Mas a Bíblia declara lá em Gênesis 3,15 que nasceria da semente da mulher o segundo Adão, aquele que seria a expressão exata do ser de Deus. Olha o que está escrito aqui, amados, em Hebreus, no capítulo 1. Deus promete trazer um segundo Adão. Promete trazer um que expressasse a sua imagem, que expressasse a sua semelhança. Deus promete trazer o descendente da mulher. Ele promete trazer o descendente da mulher, que seria alguém que refletiria na terra a imagem exata do seu ser. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, você escute agora o que diz a palavra do Senhor. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Então você vai ver uma fala de Deus. De Gênesis a Malaquias, você tem a palavra de Deus falada de muitas vezes e falada de muitas maneiras aos pais, através dos profetas. Quantas centenas de profetas o nosso Deus levantou para proclamar sua palavra, para revelar os seus mistérios, para profetizar a vinda do Redentor, desse que seria o descendente da mulher. Então, no Antigo Testamento, na velha aliança, Deus, na primeira aliança, eu aprendi essa semana, né? Que a gente deve tirar esse termo velho para não dar um chute na nossa mente e a gente rejeitar. Não, é a primeira aliança. Na primeira aliança, que é o Antigo Testamento, Deus falou aos pais pelos profetas. Mas a Bíblia diz que nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho. Esse é Jesus Cristo, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Olha quem Jesus é. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele é herdeiro de todas as coisas. Jesus é o resplendor da glória de Yahvé. E a representação exata do ser de Yahvé. Sustentando as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Então, escute, queridos em Cristo. Estamos falando que Adão perdeu, sim,
Ainda que afirmemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser honestos. Apesar do homem ter capacidade de pensar, capacidade de sentir, capacidade de criar, esse sentir, esse criar, esse pensar, esse agir sem Deus está à mercê de Satanás, está à mercê das trevas, está à mercê do domínio do príncipe das trevas, está à mercê de um sistema contrário a Deus. Aí você percebe quantas pessoas inteligentes nós temos no mundo. Deus não fez ninguém sem inteligência. Todo ser humano é inteligente. Uns têm mais oportunidade de expressar essa inteligência, outros menos. Mas todos são inteligentes. Mas as inteligências deste mundo, na sua grande maioria, são colocadas à mercê de quem? À mercê da glorificação do mal. À mercê da vaidade humana. À mercê da soberba humana. Porque o homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. O homem sem Deus, ele não expressa Deus no seu espírito. Seu espírito está morto. Aí você vê tanta inteligência para ser aplicada em Hollywood. Muita inteligência. Mas para favorecer o quê? Você vê muita inteligência para a criação de armas, de bombas, de armas químicas. Você vê muita inteligência para produzir muitos carros. Mas veja como o homem fica quando ele entra num carro possante. Ele não está glorificando a Deus, ele se envaidece. Por quê? Porque ele está morto nos seus delitos e pecados. O segundo Adão, Jesus, é que de fato era a expressão exata do ser de Deus. Adão foi antes do pecado. Depois do pecado, não. Porque se Adão fosse a expressão de Deus depois do pecado, não teria gerado um Caim. E com certeza nós não teríamos um dilúvio. Juízo mandado pelo Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque a maldade do homem se multiplicou na terra. Queridos, a expressão exata do ser de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele viveu na terra, nos dias do seu ministério, ele expressou Deus. Ele expressou 100% Deus. Ele expressou no seu pensamento, ele expressou nos seus sentimentos, ele expressou na sua vontade, ele expressou nas suas atitudes, ele expressou na sua fala, ele expressou na sua audição, ele expressou na sua visão, ele expressou em tudo. Ele era a expressão exata do ser de Deus. Ele disse: quem olhar para mim, Tomé, vê o Pai, vê Yahvé, porque eu e o Pai somos um. Quando os líderes religiosos quiseram apedrejar, porque ele afirmou: eu e o Pai somos um, ele disse: se vocês não creem em mim, crede ao menos nas obras, porque as minhas obras são as obras do Pai. Se vocês não conseguem abrir a mente o suficiente
para ver a glória de Yahvé em mim? Olhem para os meus sinais. Olhem para os meus milagres. Olhem para tudo que eu fiz. Entende, meus irmãos? Então, o nosso modelo é Jesus Cristo. Eu estava meditando em Hebreus 13 e é muito interessante quando chegamos aqui nesse versículo, que no versículo 7 de Hebreus 13, a Bíblia diz assim: lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida. Imitai-lhes a fé. Então, você deve lembrar dos seus líderes. Mas como eu devo lembrar dos meus líderes? Se os meus líderes, no decorrer da sua vida, ele manifestou Cristo. Ele não desistiu, ele não recuou, ele não entrou por um atalho, mas ele permaneceu firme até o fim. E porque ele permaneceu firme até o fim, eu estou olhando o resultado da sua vida. E porque eu estou olhando o resultado da sua vida, então eu posso imitar a fé desse líder. Mas se esse líder foi um crápula, se esse líder escandalizou o evangelho, se esse líder entrou pelo caminho da corrupção, da fama, da vaidade, da apostasia, do adultério espiritual, se esse líder entrou por caminhos contrários à palavra, alto lá, sai da minha presença. Sai da minha presença. Aí é tão interessante notar que o versículo 8 é proposital, está aqui porque o Espírito Santo colocou aqui, bem vizinho, a lembrai-vos dos vossos líderes. Aí colocou assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em outras palavras, olha, se vocês não forem capazes de ver nos seus líderes um resultado digno de Jesus, então não se desespere, você tem um modelo. Aleluia. E o modelo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o segundo Adão. É nele que você deve confiar. É em Jesus que você deve estar firmado. É em Jesus. É de Jesus que você deve falar. É a palavra de Jesus que você deve proclamar. São as histórias de Cristo que você deve propagar. É Jesus, unicamente Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que está escrito aqui no decreto 2001, que a grande comissão em Marcos, olha, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê em quem? Quem crê no Evangelho. E o que é que o Evangelho ressalta? De quem o Evangelho fala? Que boa notícia é essa que o Evangelho propaga? O Evangelho propaga a pessoa bendita de Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo por um ato de amor do Deus Todo-Poderoso, que foi capaz de entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por pecadores como eu, como você. Jesus se entregou por nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados.
Ele morreu para nos dar vida eterna. Ele morreu para nos arrancar da mão do diabo. Ele morreu para escrever o nosso nome no livro da vida. Ele morreu para arrancar a natureza herdada em Adão, quando este desobedeceu a Deus, se rebelou contra Deus e comeu do fruto que Deus ordenou que não comesse. Então ele veio como segundo Adão, porque o primeiro Adão não satisfez a vontade de Deus. O primeiro Adão escandalizou, o primeiro Adão se rebelou, o primeiro Adão desobedeceu, o primeiro Adão preferiu Satanás do que Deus. O primeiro Adão se dobrou aos enganos do diabo. O primeiro Adão rejeitou a vida que Deus tinha lhe dado. O primeiro Adão rejeitou a santidade que Deus tinha imposto sobre ele. Por esse motivo, o segundo Adão vem. E ele precisou morrer na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. E esse Jesus bendito, ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. E quando ele ressuscita de entre os mortos, ele ressuscita vitorioso. Vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre Satanás e as suas hostes, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre as enfermidades, vitorioso sobre as maldições, vitorioso sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre a bancarrota. Ele se levanta vitorioso. E ele é tão vitorioso, tão vitorioso, tão vitorioso, que o Pai, o Altíssimo, lhe deu um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, a ressurreição de Jesus é a doutrina mais importante do Evangelho. Sem ressurreição não haveria salvação. Sem ressurreição, o ato da cruz seria nulo. Sem ressurreição, você estaria nas trevas até hoje, eu também. Sem ressurreição, o Satanás estaria vencedor. Então escute, precisamos nos firmar nessas doutrinas eternas. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Oh, aleluia! Ele está vivo. Ele vive pelos séculos dos séculos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E porque ele ressuscitou, ele pôde entregar à sua igreja uma comissão. Ele pôde entregar à sua igreja um poder. Ele pôde entregar à sua igreja uma armadura. Ele pôde entregar à sua igreja armas da direita e da esquerda. Ele pôde entregar à sua igreja um cheque em branco, onde a igreja poderia assinar e pode assinar o seu nome. Então escute, Jesus, depois de ressuscitar, deu à igreja autoridade, deu à igreja poder para conquistar o mundo inteiro. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque o mundo inteiro pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meu Deus, é verdade. Todas as nações da terra, Aleluia. conhecidas pela ONU ou não conhecidas, todas as nações da terra pertencem ao Senhor. Quando falamos de nações, nações na Bíblia é mais abrangente do que aquilo que nós temos entendimento como nação hoje. Nós entendemos como nação uma nação politicamente reconhecida, que tem as suas fronteiras, que tem o seu exército, que tem o seu governo. Então a gente diz, isso é uma nação. Para Deus não é assim.
Nação são culturas, são etnias. Quantas culturas temos no Brasil? Centenas de culturas no Brasil. Jesus, é verdade, Senhor. Quantas culturas temos na América Latina? Centenas e centenas de culturas na América Latina. Quantas culturas temos na África? Eu vou dizer, no continente africano, temos milhares de culturas. Povos com sua língua. Povos com seu costume. Povos com sua cosmovisão, a sua visão. Então escute, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o segundo Adão, já comprou para o nosso Deus, Yahvé, homens que procedem de toda a etnia, de toda a cultura, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Ele já comprou. Por esse motivo, ele deu autoridade à igreja de pregar o evangelho a todas as nações. Amém, aleluia. Jesus Cristo só virá buscar a sua igreja quando em toda a terra se ouvir falar do evangelho. Aleluia. Jesus não voltará enquanto a última etnia não ouvir falar das boas novas. E este evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Meu Deus. E então virá o fim. Quem disse a vocês que esse evangelho já chegou a todas as nações? Quem disse a vocês? Nós temos culturas no Brasil, lá nas brenhas do Amazonas, que o branco ainda não chegou lá. O evangelho ainda não chegou lá. Não há uma única porção da palavra de Deus traduzida na língua desse povo, dessas pessoas. Você não acha que é egoísmo nosso querer que Cristo volte agora, enquanto há milhares, centenas de milhares que nunca ouviu falar de Jesus? Meu Deus, ai, Senhor, tem misericórdia nossa. Você não acha que alguns têm oportunidade, milhares e milhares e milhares e milhares de oportunidade? Ouve de Jesus até cansar e nunca toma atitude. Enquanto há tantos sertões que mal tem uma igrejinha. Há tantas cidades no Brasil que não tem. Não tem. E a gente fica a vida toda só querendo ir para as grandes cidades. Todo mundo quer ir para São Paulo. Não precisa mais não. Nós precisamos entrar nas brenhas do Goiás, nas brenhas de Minas Gerais. Precisamos entrar nas brenhas do Pará, nas brenhas do Amazonas. Precisamos entrar nas brenhas do Maranhão. Enquanto nós não chegamos lá, o comunismo já chegou, o MST já chegou, a rebelião já chegou, a visão errada já chegou. E nós precisamos, amados, cumprir a palavra do Senhor. Aleluia. É para pregar o evangelho É verdade. a toda criatura. Amém, aleluia. Toda criatura. Não é a filho, é a criatura. Porque a criatura tem que se tornar filho. Então temos que pregar a toda criatura. Escute bem, amados, quem crê em Jesus, quem crê neste evangelho, quem crê na verdade da cruz, quem crê
nesta redenção outorgada por Jesus na cruz, é salvo. Amém, Jesus. Aí diz a Bíblia, e estes sinais, eu gosto disso, e estes sinais acompanharão os que crerem. Amém, Meus irmãos, nós aleluia. temos que nos arrepender. Sim, Senhor. Nós temos que nos arrepender por não crermos nesta verdade, Oh, Jesus. por querermos dar explicações que satisfaçam a nossa incredulidade, que satisfaçam as explicações teológicas modernas que tiram o poder de ação. Queridos, estes sinais seguirão aos que crerem. A Bíblia não diz que seguirão somente os pastores. A Bíblia não diz que seguirão somente os apóstolos. A Bíblia não diz que seguirão somente os evangelistas. A Bíblia não diz que seguirão somente os profetas, os pastores, os mestres. A Bíblia não diz só quem é oficial na igreja é que tem esse poder. Não e não e não. Estes sinais que Jesus aqui põe à nossa disposição, seguirão a todos aqueles que creem. Você crê? Aleluia. Você crê? Glória a Jesus. Então você vai ver. Aleluia. Se você não crê, você não irá ver. Glória a Jesus. Nós precisamos voltar à simplicidade do É evangelho. verdade, meu Deus. Nós precisamos crer que Jesus cura febre, sim, de criança. Oh, meu Deus. Nós precisamos crer que quando a gente impõe as mãos sobre os enfermos, eles irão ficar curados. Aleluia. Nós não podemos, amados, Glória a Deus. deixar de impor as mãos sobre os enfermos. É verdade. Não podemos. Oh, meu Deus. Eu acredito que não estamos vendo, porque nós estamos tão escravizados pelo tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Não tem tempo de ficar um pouco com as ovelhas depois do culto. Não tem tempo de orar pelas ovelhas depois do culto. Não tem tempo de pegar o óleo e impor as mãos nos doentes. Então, para que é que somos pastores? Para que a igreja existe? Se essa igreja não está cumprindo o que Jesus ordenou. Precisamos, irmãos. Só tem pregação, pregação. Quero ver sinais. Quero ver o poder do Espírito Santo em manifestação. Quero ver o que a Bíblia está dizendo que eu veria se eu cresce. Então nós precisamos ver pessoas libertas de demônios. Precisamos ver libertas de depressão. Nós estamos mandando os depressivos para os consultórios dos psicanalistas e dos psicólogos. Não tenho nada contra eles. Não tenho nada contra eles. Mas com certeza, libertação só vem de cima. Libertação só vem de Deus. Libertação só vem quando um oficial de justiça, cheio do Espírito Santo, ordena na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a gente está viciando o povo nos consultórios. E a gente está deixando o povo debaixo da escravidão dos remédios. Debaixo da escravidão dos remédios. E não somos capazes de dizer, meu irmão, Jesus cura. Meu irmão, Deus tem libertação para você. Meu irmão, está escrito aqui na palavra. Oh, Jesus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Não é impossível para o nosso Deus. Nós temos que crer nesta verdade plena da palavra. Eu quero voltar à fé simples.
Quando você já sabe que quando eu fui para o seminário, um seminário renovado, Betel Brasileiro, lá em João Pessoa, eu era tradicionalíssima. Então, muitas coisas eu não estava acostumada a ver. E uma das coisas que eu nunca vi era imposição de mãos e unção com óleo. Não tem nos tradicionais, né? Então, imagine você. Mas eu tinha sede de Deus, sabia? Eu tinha sede de Jesus. Ainda que a cabeça explodisse, pá! Mas meu coração queria Jesus. A cabeça não entendia, mas meu coração queria Jesus. E tivemos, naquele primeiro semestre, primeiro ano, 1984, primeiro ano, tivemos ministração sobre cura divina, imposição de mãos com óleo. Que chique, que coisa linda. E eu guardei no meu coração. Fui para as férias em casa. E eu tinha uma mãe que era dependente de diazepam e outros comprimidos horrorosos. Anos e anos e anos e anos. Não podia dormir sem diazepam. Não podia ficar sem aqueles remédios da psiquiatria, porque ela tinha descontrole emocional devido a uma cirurgia que fez no meu parto. E aí a anestesia foi para o cérebro e afetou todo o sistema nervoso dela. E a partir daí, mamãe não foi mais uma mulher sadia. Então ficou dependente disso. 84. Eu estava com 24 anos. E quando eu voltei para as férias, mamãe tinha um costume bendito. Sempre eu a vi fazendo isso. Ela levantava às 4h30 da manhã para orar. Todos os dias, irmãos. De domingo a domingo. Se ela ficasse na cama, a gente poderia dizer, ela está doente hoje. Então temos que socorrê-la. Mas o natural era ela levantar às 4h30 da manhã e orar até 7 da manhã. Isso todos os dias, uma coisa linda. Ela lia o Antigo Testamento, ela lia Provérbios e Salmos, e ela lia o Novo Testamento. E ela orava, e orava, e orava, e orava, e cantava. E a gente ouvia tudo. Impossível não ouvir. Entende? Mas às 5 da tarde, às 5h30, em Aracaju, já está ficando escuro. No Nordeste, o sol se põe mais cedo. Então, 5 da tarde, mamãe ia para a porta da cozinha. Era o lugar da adoração dela. Ela ficava ali, adorava a Deus até o sol se pôr. Todos os dias. Eu cresci vendo-a fazer isso. Ela recebia o dia adorando ao Senhor. Jesus, aleluia. E o dia terminava ela adorando ao Senhor. Isso foi sempre. E naquele dia, nesse dia que eu estava de férias, eu vi mamãe fazendo a sua adoração. Aí eu me aproximei e disse assim, mamãe, a senhora crê que Deus cura? Ela disse, creio, minha filha, que Deus cura. E a senhora crê que Deus pode libertá-la desse remédio psiquiátrico? Tantos anos que a senhora toma? Creio. Eu disse, eu posso orar pela senhora? Pode. Olha que eu aprendi lá no Betel. Oração com imposição de mãos e com óleo. E eu creio que Jesus vai libertar a senhora. Amém. Foi o meu teste, foi a minha mãe. Era um teste severo, você não acha não? Peguei o óleo lá, tirei do uso comum, trouxe para o uso espiritual e impus as mãos sobre ela e orei com a minha simplicidade.
E orei. E Jesus ouviu a minha oração. Aleluia. Jesus ouviu a minha oração. Glória a Deus. E a minha mãe foi curada. Aleluia. Foi liberta. Está ouvindo? Então escute. Estes sinais seguirão aos que crerem. Glória a Deus. É aos que crerem. É para você, meu irmão. É para mim. É para a igreja. É para a célula. É para a congregação. Nós precisamos nos mover naquilo que a Bíblia diz. Naquilo que a Bíblia diz. E temos que confiar nesse poder de Deus. Nesse poder de Deus. Olha, e estes sinais acompanharão os que crerem. Oh, que coisa linda! Em meu nome. No nome de Jesus. Aleluia. Esse nome que está exaltado acima de todo nome. Este nome que é salvação, que é libertação, que é cura, que é paz, que é perdão, que é alegria, que é vida eterna. Este nome que enche os céus, este nome que enche a terra. Este nome que faz o céu se dobrar. Este nome que faz o inferno se ajoelhar. Este nome que faz o mundo dos homens se dobrar diante dele. O nome de Jesus. Então, no nome de Jesus, nós iremos expulsar demônios. Aleluia. No nome de Jesus, nós iremos falar novas línguas. No nome de Jesus, nós iremos pegar em serpentes. E se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará mal algum. É a palavra de Deus que assim declara. E eu creio. E eu creio. Paulo foi morto por uma víbora. E o veneno daquela víbora não teve poder sobre o apóstolo Paulo. Por que não teve poder? Porque ele cria em Marcos 16:15, em meu nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você tem imposto mão sobre os enfermos, meu irmão? Se você não impõe, você não vai ver cura. Então é necessário que nós obedeçamos aos comandos do Espírito. Que nós ousemos colocar as mãos sobre os enfermos. Que nós ousemos declarar o que Jesus já declarou. Se alguns não creem, problema de quem não crê. Eu creio que a cura está na redenção. Eu creio que a cura é para mim. Eu creio. Agora, se você não crê, se outros não creem, fica aí doente. Eu creio. E eu quero ver esses sinais acompanhando-nos. Jesus disse assim: quando entrardes em uma cidade, curai os enfermos que nelas houver. É de torar, isso é poderoso demais. Dá não dá não na sua cabeça? Um chute? É isso mesmo. É curar os enfermos de Campina Grande. É curar os enfermos de Turitama. É curar os enfermos de Aracaju. É curar os enfermos do Rio de Janeiro. É curar os enfermos lá de Prata. É curar os enfermos de Lagoa de Roça. É curar os enfermos de São Paulo. É curar os enfermos de Campinas. É curar os enfermos de Guaratinguetá. É curar os enfermos de São José dos Campos. É curar os enfermos lá do Paraná, lá de Curitiba. Não importa. Jesus assim falou. Por que não estamos vendo? Porque nós não estamos crendo. Porque nós não estamos de olho constante nos evangelhos. Para receber de Jesus, para imitar Jesus, para andar nos passos de Jesus, para absorver Jesus, para manifestar Jesus, para expressar Jesus.
As pessoas estão expressando seus artistas e não a Jesus. É verdade. As pessoas estão hoje fazendo dos seus pastores os seus ídolos, dos cantores os seus ídolos. Estão fazendo dos seus apóstolos os seus ídolos. Há poder no nome de Jesus. Todo ídolo tem perna de pau. O nosso Cristo bendito é o nosso modelo. É o nosso exemplo. Aleluia. É o nosso mestre. Amém, aleluia. É Ele que é o nosso mestre. Glória a Deus. É Ele que disse: a ninguém chameis de pai. Aqui na terra. Ele disse: eu sou o vosso mestre. E por que Ele é mestre? Porque Ele nos deu exemplo em tudo. E você e eu fomos chamados a estar firmados em Cristo. Seguir as pegadas de Cristo. Amar a Cristo. E amar de tal maneira que sejamos capazes de dar a vida por Cristo. Então o Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. Esse decreto não é só para ser proclamado, é para ser vivido, é para ser praticado. A igreja tem que praticar esse decreto, a INSEGEC tem que praticar esse decreto, os pastores têm que praticar esse decreto, cada ovelha do rebanho de Jesus tem que praticar esse decreto, não importa a que denominação pertença. A denominação não pode estar acima da Bíblia. Nunca, jamais, em tempo algum. As explicações teológicas não podem estar acima da revelação das Escrituras. Não pode. Não pode. O que os teólogos pensam a respeito de cura, o problema é deles. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É o que a Bíblia diz. E nós iremos obedecer. Porque quando os discípulos saíram na comissão dos 70 e na comissão dos 12, eles retornaram alegres. Por que retornaram alegres? Porque eles viram a manifestação do poder de Deus em operação. Toda a autoridade que Jesus liberou sobre eles, todo o poder que Jesus liberou sobre eles, eles viram a manifestação em limpeza de leprosos, em expulsão de demônios, em cura de enfermos, em consolo do aflito. A poder no nome de Jesus, nós também iremos ver. Aleluia. Amados, o Brasil está precisando ver o poder de Deus. Aleluia. O Brasil está precisando ver os sinais dos céus. Amém, Jesus. O Brasil está precisando ver uma igreja operante, ousada, cheia do Espírito Santo. É verdade, Senhor. Será que vamos voltar, depois dessa pandemia, para o mesmo jeitinho de fazer as coisas? Vamos continuar assim? A igreja era conhecida pelo poder, pela autoridade do Espírito Santo. Era assim que a igreja era conhecida. Não era pela riqueza que tinha, pela beleza do templo, nem pela técnica do coral. Isso cansa. A técnica cansa. Olha aí o Vaticano. Cansou e cansou e cansou. Está aí desde o século IV. Mas o que foi que mudou a história? Foi quando Deus Yahvé visitou o seu povo no século XVI. Foi quando Deus tirou da caixa o Evangelho. Porque a maior
O maior legado que a reforma nos deixou foi o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém. E depois daí não parou mais. O mover do Espírito continua e continua até hoje. Mas nós precisamos, amados, voltar à Bíblia, voltar aos Evangelhos e ser crentes cheios do Espírito Santo. Ser crentes ousados, que ousam orar pelos filhos, que ousam orar pelos netos, que ousam orar por vizinhos, por amigos. Porque Jesus continua fazendo maravilhas hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Precisamos nos levantar na força e no poder do Senhor. Porque o Evangelho é vivo. Aleluia. O Evangelho é atuante. Meu Deus. E Deus quer gente ousada, cheia de fé. Entende? Precisamos ser uma igreja ousada. Uma igreja cheia de fé. Uma igreja operosa. Uma igreja que crê. Uma igreja que busca os dons espirituais. Uma igreja que procura crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja que vive a verdade do Evangelho. E olha o que a Bíblia diz, versículo 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu. Oh, chicoso isso. E assentou-se à direita de Deus. Ele subiu. Ele está sentado à direita de Deus. Ah, como nosso intercessor, como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí diz a Bíblia, depois que Jesus subiu ao céu, veja, então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Escute bem. Os discípulos pregavam em toda parte. E o Senhor não disse, eu estou convosco todos os dias? Eu estou com vocês. Então, esse Senhor Jesus cooperava com os discípulos. Como cooperava? Confirmava a palavra. Confirmava a palavra de cura, curando. Confirmava a palavra de libertação, libertando. Confirmava a palavra de perdão, perdoando. Confirmava a palavra de vida eterna, salvando. Confirmava a palavra de limpeza, limpando os leprosos. Veja, a palavra era confirmada. Jesus confirmava através de sinais. E esses sinais acompanhavam os discípulos. Quem sabe, talvez, nós não estejamos vendo, porque nós deixamos de pregar de casa em casa. A gente vive mais pregando para crente. E crente, muitas vezes fica, sabe como? Fica entojado, fica empanzinado, se enche tanto, aqueles que não dão, aqueles que não vão, aqueles que só recebem, mas nunca prega para ninguém, nunca faz nada para ninguém e por ninguém, nunca se oferece a falar para o vizinho, a falar para o irmão, a falar para o amigo, ir no hospital, falar para alguém enfermo, nunca. Então vão ficando tudo empanzinado. Aí você não vai ver os sinais na igreja, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles pregavam em toda parte. E porque eles pregavam em toda parte, Jesus estava com eles e confirmava a palavra. Então, se a gente sair das quatro paredes e ir para as casas, falar de Jesus, pregar o Evangelho de 2 em 2, não importa
a estrutura que você vive, o célula de 2 em 2, não importa. Mas se você for para dentro das casas pregar o evangelho, a quem é criatura, tá? A quem é criatura, eu tenho certeza que eu e você iremos ver esses sinais em manifestação. Tá ouvindo? Você pode ter certeza disso. Ah, eu já preguei tanto o evangelho nessa Paraíba. Meu Deus. Eu trabalhei em Junco, Soledade, Juazeirinho, Serrita, né? Aqueles bairros de João Pessoa. Já entrei em cadeias para falar de Jesus aos presos. E escute, eu vi muitos sinais. Eu vi muitos sinais. Por quê? Porque a gente ia de casa em casa pregar o evangelho. Tem alguém doente? Impunha as mãos. Tem alguém opresso? Proclamava a libertação. E Deus fazia. Porque você estava indo. Quantas vezes eu entrei naqueles botecos, aqueles botecos do Nordeste, né? Aqueles homens de chapéu, de palha, cigarro de palha que a gente chama, né? Feito de fumo puro, né? Cachimbo, muitas vezes. E quantas vezes eu vi aqueles homens apagar o cigarro e o cachimbo na mão, porque eu entrava naquele lugar para falar de Jesus. Oh, meu Deus, aleluia. Vi muitas vezes. Então, queridos, precisamos entrar e onde os pecadores estão. Porque se formos onde os pecadores estão, os sinais vão ser manifestos. Jesus prometeu. Os sinais é para manifestar a glória de Deus. E são as criaturas que precisam ouvir do evangelho para se tornarem filhos. E os sinais irão atrair tais pessoas a Cristo. Irão atrair tais pessoas ao verdadeiro Deus. Que o Espírito do Senhor fale ao seu coração. Precisamos de uma igreja poderosa no Brasil. Não é poderosa politicamente. Porque o que nós vemos hoje é uma coisa assim absurda, horrível, né? Onde quanto maior é a denominação, mais poder político ela tem. Não é isso que eu quero, não. Não é isso. Não. Não. Eu quero o poder de Deus. Eu quero que nós digamos como Pedro e João disseram ao aleijado na Porta Formosa: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Amém? Que esta verdade da palavra de Deus nos possua e nós retornemos aos templos com a visão correta de buscarmos a Deus, de termos a Jesus como nosso modelo, como nosso exemplo, como nosso alvo, e que queiramos cumprir esse ide de Jesus, seguindo exatamente o que Jesus nos ordenou e tomando posse deste poder que salva, que cura, que liberta, que batiza no Espírito Santo, que faz proezas em nós e através de nós. Amém, queridos? A nossa irmã Leda vai orar hoje,
maravilha, né? Vamos, pode vir aqui orar, cheia do Espírito Santo. Vamos pedir isso a Deus. Amém? Eu já vou me despedir agora, porque amanhã nós teremos a nossa live às 4h da tarde. Amém. Amém? Esta vai ser a última semana, né? Em Vitória, glória a Deus. Então, amanhã às 4 da tarde estaremos na nossa live. E eu sei que Deus fará proezas na sua vida e na sua família. Receba da unção, receba da graça, receba do poder, receba da revelação do Cristo bendito, o seu único Senhor, o seu único Salvador. Shalom, shalom, mas vamos orar juntos aqui. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quero deixar um versículo da palavra de Deus aqui no livro de Isaías, no 52, no versículo 7, que diz assim, ó: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite, meu Pai, pela tua palavra maravilhosa, como sempre o Senhor tem trazido, Senhor, a esta live. Mas, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor nesta noite, que seja introjetado no nosso espírito, no nosso coração, meu Deus, o compromisso desta missão, Senhor. O compromisso de buscar aquele que está perdido, Pai. Pai querido, porque o teu ID é o ID para a igreja. Não é para um grupo, é para a igreja. E fomos chamados, ó Deus, com esta responsabilidade, Senhor, de trazer o perdido ao Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, diante da tua palavra, nós queremos, Senhor, pedir perdão, sim, Senhor, ao Senhor, porque deixamos, às vezes, de fazer aquilo que o Senhor tem mandado, aquilo que já foi estabelecido, Senhor, por ti, para todos nós, como discípulos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, ousadia, intrepidez. Coloca, Senhor, o teu amor cada vez mais e mais no nosso coração, para que possamos fazer esta obra e cumprir esta missão, meu Pai, como determinou o Senhor. Pai, com determinação, com amor, com afinco, Pai, com prazer, com alegria, meu Deus, porque há uma alegria no nosso coração tremendo quando, Senhor, um perdido, Senhor, vem e te aceita, Senhor, que vem para a luz. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, que nós possamos permanecer no Senhor. Meu Deus, que a tua igreja, Senhor, ela seja fortalecida nesse tempo. Meu Deus, como terminar esta pandemia, nós temos falado, Senhor, que nós seremos melhores, meu Deus, e cada dia, Senhor, cada manhã que nós acordamos, Pai, é uma grande oportunidade que o Senhor está nos dando de sermos melhores, sermos mais obedientes, Pai, que a nossa visão seja ampliada, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, muito obrigada, porque o Senhor tem confiado essa missão a nós, como filhos, como discípulos, ó Deus, e não queremos, Senhor, entristecer o teu coração, deixando de fazer aquilo que o Senhor determinou. Pai, queremos ser servos obedientes, Senhor, filhos obedientes, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta noite, por esta palavra. Pai querido, que aqueles que estão assistindo essa live, se expondo a esta live, a esta palavra, sinta no seu espírito, Senhor, a necessidade. Pai, quantos estão, Senhor, no vale da decisão, e às vezes nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer, mas Deus, esse é o tempo que o Senhor está nos dando. Meu Deus, que nós não ficamos acomodados, mas que nós nos levantemos nesse tempo para buscar o perdido. Este é o tempo, é buscar, Senhor, é buscar os perdidos, é no tempo e fora do tempo, como diz a tua palavra. Senhor, usa-nos, Senhor, nesse tempo, Pai. Eis-nos aqui, nós nos colocamos, ó Deus, na dispensação do teu Espírito Santo, porque a obra que teu Espírito Santo faz através de nós como canais do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Diz a tua palavra que nesse tempo haverá abundância de salvação, e é verdade, nós profetizamos que haverá abundância de salvação, em nome de Jesus.
Senhor, abençoa, Senhor, os teus filhos. Abençoa a tua igreja, Senhor. Fortalece a tua igreja. Dá ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Remove todo o impedimento, tudo aquilo, Senhor, que tem trazido, Senhor, o impedimento aos teus filhos de se levantar nesse tempo. Pai, desperta a tua igreja nesta hora, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. E nós, Senhor, com certeza estaremos fazendo aquilo que está no teu coração. Estaremos fazendo, meu Deus, cumprindo os teus comandos, ó Deus. O teu ide, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade, Yahvé, e declaramos, ó Deus, que te amamos, Pai. Nós te amamos de todo o nosso coração, e o nosso desejo é fazer a tua vontade, é sermos obedientes em todo o tempo, Pai. Pai, vamos tirar os olhos da circunstância e colocar no Senhor. Meu Deus, não queremos olhar para aquilo que está acontecendo, meu Deus, porque o Senhor é que sabe de todas as coisas estão nuas e patentes aos teus olhos, meu Pai. O que queremos focar é o Senhor, porque o Senhor Jesus é o nosso modelo. Aleluia. Queremos, ó Deus, fazer aquilo que está no teu coração. Ajuda-nos, Senhor, usa-nos nesse tempo, Pai, como um canal de transformação, de salvação para todos aqueles que precisam, ó Deus, em o nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, que cada um, Pai, esteja recebendo uma bênção especial nesta noite, que cada lar representado por cada vida nesta live receba, Senhor, uma unção dobrada, receba a paz, a alegria, receba a saúde, receba a tua provisão, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós te louvamos, Yahvé, e te agradecemos, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o teu nome. Oi? Saúde para terminar. Nós agradecemos a Deus e louvamos ao Senhor e agradecemos muito ao Senhor por esta rica oportunidade que Deus nos dá. Amém? Amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. Que Deus abençoe com graça, com a paz, que a paz do Senhor inunde o coração de cada um. Em nome de Jesus, e que a Yahvé vos abençoe e vos guarde, que a Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que a Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Amém, queridos?